Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 5 ações para vocês se aposentarem já, ou seja, nunca mais precisar trabalhar. Imagina só você conseguir alcançar esse tão sonhado sonho, pessoal, ser livre financeiramente, para poder aí finalmente curtir com a sua família, não ter mais aquele patrão chato na sua orelha, ter renda passiva aí pingando na sua carteira todos os meses, tá? Isso aqui é o sonho de todo brasileiro. Inclusive eu também tenho esse sonho aqui e eu vou compartilhar aí para vocês, pessoal, 5 ações que pode trazer essa possibilidade para nós, tá? No caso de viver livre financeiramente e poder aí fazer o que bem entender. E não somente viver livre financeiramente, mas também ficar milionários, tá? Porque as ações que eu vou trazer aqui para vocês, elas têm um potencial de multiplicação bem acima da média, ou seja, além de você crescer exponencialmente o seu patrimônio a longo prazo, você ainda vai receber uma boa renda passiva bem gorda aí na carteira de vocês. Por isso que fiquem comigo aí, pessoal, até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre uma carteira de aposentadoria, muitas coisas ali, né, vêm na nossa cabeça. Eu, por exemplo, aqui, ó, tenho uma carteira com 5 ações hoje, tá? Banco do Brasil, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e as ações da Vale. Então, por consequência, perceba que eu tenho uma carteira já meio que solidificada. Mas para se aposentar, conseguir ali, né, viver de renda, obviamente precisaria de um recurso substancial. Porque quando a gente pega aqui, por exemplo, o famoso 1% ao mês, né, que todo mundo acaba falando, pessoal, a gente pega aqui o seguinte, ó, vamos supor um patrimônio de R$1 milhão. 1 milhão é a base, por quê? Porque se você conseguir 1% de 1 milhão, você vai conseguir 10 mil por mês, tá? Essa é a média, não significa que vai ser exatamente isso. Pode ser mais ou pode ser menos. Vai depender da empresa que você investir, da rentabilidade, do preço, vai vários fatores ali. Mas 10 mil é a base, então já é tecnicamente um dinheiro, um recurso, que acredito que já livraria vários brasileiros aí, né, consequentemente de estar numa situação apertada, complicada. Fora que você já tem 1 milhão ali, que te proporciona você poder correr mais risco, diversificar a sua carteira, aproveitar outras oportunidades no mercado financeiro, né? E fora que colocando em juro composto, se você atinge seu primeiro milhão, as coisas ficam muito fáceis, porque se você conseguir 15% ao ano sobre 1 milhão em 10 anos, sem fazer nenhum aporte mais do bolso, você já multiplica isso em 4 milhões de reais. Com apenas, pessoal, 15% ao ano. Imagina uma rentabilidade de 20% ao ano. Você já consegue multiplicar em 6,1 milhões de reais. Se você for ainda mais excepcional, conseguir 29% ao ano, você consegue multiplicar para 12,7 milhões. Perceba que quando chega no primeiro milhão as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Porque a multiplicação que vai acontecer será por uma base maior de capital. Mas não temos o primeiro milhão ainda, estamos aqui no caminho, então vamos encontrar ações que possam nos trazer essa possibilidade. A primeira ação aqui, né, que eu acho que pode trazer uma aposentadoria sustentável para vocês são as ações da Petrobras, pessoal. Eu acho que a Petrobras, por mais que seja uma empresa cíclica, por mais que tenha como principal o barril de petróleo, tenha ali uma volatilidade maior, eu acho que é uma empresa que traz uma aposentadoria sustentável. Primeiro, o dividend yield bem acima da média, 17% ao ano, e mesmo com o ciclo de petróleo em baixa, a empresa poderia te pagar um yield alto. Fora que hoje ela paga o mínimo ali de 5% para o investidor. Soma um operacional, você pode ter ali uma Petro te pagando 8% a 9%. Se a empresa continuar crescendo 9% ao ano, você tem um retorno embutido no preço da ação de 17% ao ano na sua carteira. Então você tem tanto potencial de crescimento patrimonial, como também
bons dividendos. E utilizando aqui, ó, o indicador do Graham, para a gente ver o potencial de valorização agora, né? Usando aqui este indicador, a gente vê que a ação hoje está barata e tem um potencial de alta para atingir a sua precificação justa aproximado de 187% na cotação. E utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch aqui, temos, né, um provável PEG Ratio de 0,43, denotando também que pelo indicador do Peter Lynch a ação está barata. O Peter Lynch ele vislumbrava, se estivesse abaixo de 1, é uma oportunidade, né? E para a Petrobras alcançar 1, a ação precisaria pelo menos dobrar de preço. Então olha só que é uma oportunidade, tanto para quem está olhando para ganho de capital e também para bons pagamentos de proventos, tá? Segunda ação aqui da lista, as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil eu acredito que esteja muito barato nestes preços atuais, tá? Essa daqui é a minha opinião. Por quê? Porque ele tá passando este ano algo pontual relativo ao agronegócio, tá? O agro tem sofrido muito neste ano, inadimplência, recuperação judicial, e o Banco do Brasil, por ser um grande líder no mercado agrícola de crédito, ele tem sofrido em cheio, sofrido um baque no seu lucro, mas não é a primeira vez que o Banco do Brasil sofre crise. Isso aqui já vem de tempos, tá? Banco do Brasil sofreu em 2020, sofreu em 2015, sofreu ali no ano de 2013 e sempre foi uma empresa bastante previsível, sempre se recuperando após esses tombos. Pagou bons dividendos para o investidor e hoje as ações estão baratas. E você pode se aposentar com o Banco do Brasil, porque ele tem um cronograma de pagamentos muito sólido, muito perene, tá? Imagina que você receba na média 8,5% ao ano com o Banco do Brasil. Isso aqui é o dividend yield médio da empresa. Um ano pode ser mais, outro ano pode ser menos, não é uma regra, tá? Mas vamos supor, ó, 8,5% ao ano em dividendo somado a um retorno de crescimento do lucro de 10,5% ao ano, que foi o que ele cresceu em sua média, a gente tem um retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano no médio e longo prazo, tá? O interessante é que em determinados ciclos o Banco do Brasil deu muito retorno. Imagina para você que comprou na pandemia, imagina para você que comprou aqui no ano de 2016, nesse período de baixa, você conseguiu acumular uma quantidade bem grande de ações e surfar ali um movimento ascendente no Banco do Brasil. Hoje, olhando para a valorização, também é um banco muito barato. Colocando aqui, ó, preço justo do Graham, já precificando este cenário complicado para o banco, a gente tem aqui um preço justo de R$ 51. Dividido por R$20, que são as ações atuais, temos um potencial de alta de 157% nas ações do Banco do Brasil. Fora que colocando o PEG Ratio do Peter Lynch, PL por projetivo este ano está de 5 vezes, o investidor 10 não está atualizado, que a projeção de lucro do banco fica ali na faixa de 21 a 25 bilhões, divide por 10,5, então o PEG Ratio aqui está de 0,47, denotando que o Banco do Brasil está com desconto bastante interessante em relação a sua média histórica. Então olha que é sim uma oportunidade, olhando ali, né, ele tem tanto o potencial de alta como também de bons pagamentos de proventos, fora que uma reprecificação do mercado já levaria as ações para outro patamar. Mesma coisa da Petro, tem potencial de apreciar na cotação e ainda te pagar bons proventos ao longo do caminho. Terceira ação aqui dessa lista, as ações da BB Seguridade. Pessoal, a BB Seguridade, uma seguradora, é o braço direito do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior acionista aqui da empresa, tá? E tecnicamente, pessoal, uma precisa da outra, mas não confundam. Quem tem BB Seguridade não está atrelada com o Banco do Brasil. Por quê? Por mais que o Banco do Brasil seja o acionista controlador, ele apenas é um acionista que usufrui dos dividendos da empresa, enquanto a BB Seguridade usa os canais do Banco do Brasil para vender os seus seguros, tá? E a seguradora, ela tem uma vantagem em relação aos grandes bancos. Por quê? Porque enquanto uma seguradora, você vai lá, contrata seu seguro de vida, contrata ali o seguro rural, o seguro habitacional, a seguradora, né, ela não vai te devolver esse dinheiro. Por quê? Porque você reza para que o sinistro não aconteça. Você não quer que seu carro quebre, você não quer ali, né, que a sua casa pegue ali um incêndio, pegue fogo, tá? Então, consequentemente, a seguradora vai ganhar tanto com uma Selic alta, porque ela ganha por um resultado financeiro, ela aplica ali o recurso dela na renda fixa e ganha, e também com uma Selic em baixa, porque isso aqui atrai mais fluxo para as seguradoras, tanto aqui para a BB Seguridade, Car Seguridade e Porto Seguro, tá? E o Odontoprev também com seguros odontológicos. Mas o que acontece é o quê? O Banco do Brasil ele é um pouco mais arriscado, a operação dele, por quê? Porque ele empresta na expectativa de receber depois. Tanto que neste ano o banco está sofrendo ali com lucro abaixo da média, enquanto a seguradora está em topo histórico de resultados. E perceba que em vários determinados momentos históricos, para quem quer previsibilidade, o BB Seguridade pode fazer muito sentido, porque a oscilação no lucro da empresa é muito baixa, salvo aqui na pandemia, tá? Que o lucro caiu pela metade, mas foi muito pontual. No ano seguinte, o lucro já voltou a ter uma recuperação
bastante interessante. Então, raros os momentos que as seguradoras caem, tá? Por quê? Porque são negócios extremamente lineares. Tanto que são um negócio ali preferido do Warren Buffett, né? Ele gosta de seguradora porque ganha em juro alto e também ganha em juro baixo. E hoje as ações da BB Seguridade estão pagando uma média de 10 a 12% ao ano de dividendos. Imagina que você tenha 12, somado a uma taxa de crescimento média, as seguradoras crescem menos, tá? Não crescem agressivamente como os bancos, por isso que elas trazem um potencial de rentabilidade mais reduzido. Então, menos um payout médio de 90% e vezes um ROI médio na faixa de 84, ela cresce a uma taxa de 8,4. Vamos jogar 8% para não ficar tão otimista? 11% mais 8,2, e ela tem 19,2% ao ano de rentabilidade. E a BB Seguridade, nesses preços, ela tem um potencial de entregar uma rentabilidade bem interessante, tá? Por isso que eu gosto de pagar barato segurador, porque o potencial de retorno na seguradora já é mais reduzido, porque ela tem menos risco, então vai ter um potencial menor. O Banco do Brasil pode dar uma rentabilidade muito mais alta, mas a seguradora, ela te traz uma previsibilidade bastante interessante, tá? Então o que acontece, pessoal? Pegando aqui o múltiplo PL, ó, somente para a ação ser precificada em suas médias, tá? Hoje a BB Seguridade está em 7 vezes, está muito, mas muitíssimo barata. Nem mesmo em 2020 a BB Seguridade ficou barata como tá hoje, pessoal. Olha só, 7 vezes lucro, isso aqui é muito baixo. Então, para a empresa hoje ser cotada pela média histórica dela, tá? Pegando aí por consequência aí, olhando aqui, ó, 12 vezes de média e divide por 7, o potencial de alta seria de 71% nas ações, tá? E somente para a BB Seguridade voltar para o seu preço histórico no mercado de alta, a empresa chegou a custar 15 vezes, 14 vezes, muito acima do que está agora. Então perceba que de fato a BB Seguridade está bem subavaliada do que realmente deveria valer, fora essa consistência excelente que você vai ter nos dividendos. Quarta ação aqui da lista, as ações da Vale, pessoal. A Vale eu acho também que é uma baita empresa para quem busca aposentadoria. Por mais que seja uma empresa cíclica, tá? Eu acredito que traz ali também uma previsibilidade bem acima da média. O preço do minério de ferro, ele é oscilante, mas hoje a Vale é gigante, tem um caixa gigantesco, mesmo em períodos de crise turbulentos, pagou dividendos, tá? Com exceção aqui em 2020, 2019, né? Mas a empresa aqui, se você consegue garantir um bom preço, ela paga um dividendo acima da média. Mas o retorno embutido que a Vale trouxe foi realmente bem acima da média, pessoal. E hoje, pelas perspectivas, se você conseguir, né, ter uma Vale te pagando 8% ao ano, somado a um crescimento médio na faixa de 9%, ela também pode trazer um retorno embutido no preço da ação de mais ou menos ali 17% ao ano na média, tá? E aí, hoje a ação tá barata. Pegando aqui ó, o múltiplo do Graham, a gente percebe que hoje a Vale está com uma precificação justa na faixa, pessoal, de R$ 125 reais. E dividido pelo preço atual de 59, temos um potencial de alta de 113% nas ações da Vale. Eu acho que Vale acima dos 60 reais já não fica tão barato, mas abaixo ali dos 60, para mim já é uma boa oportunidade de ir acumulando as ações da empresa. E utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch também já mostra que a ação tá barata, 4 vezes EBITDA, esse EBITDA tá desatualizado, tá? Dividido aqui pela projeção, né, consequentemente de crescimento de 9,4, temos uma Vale cotada por 0,42 de PEG Ratio, denotando também que está muito descontada. Fora que nos últimos 10 anos, tá, hoje o ciclo de commodity está em baixo, o mercado chinês está tecnicamente lateralizado e a empresa está querendo expandir as suas operações de minério de ferro lá no mercado indiano, onde ela tem um potencial de crescimento bem mais interessante, tá? E o mercado indiano, ela também vai conseguir ter um alto teor de concentração de minério de ferro, semelhante ao minério de Carajás. Então perceba que a Vale hoje possui ali uma nova fronteira para crescimento. Então, esse potencial de crescimento, aliado a bons pagamentos de proventos e, consequentemente, um potencial de alta interessante, para mim parece ser uma boa oportunidade. E a Vale entregou 500% nos últimos 10 anos, quando a gente coloca aqui, ó, a taxa anual composta, pessoal, 500% é muita coisa. 500% aqui, ó, em 10 anos em Vale, isso te traz 19,62% ao ano de rentabilidade. E por fim, pessoal, a última ação aqui dessa lista, as ações da BR Partners. Perceba que por coincidência as ações que eu trouxe aqui para vocês são exatamente as que eu tenho na carteira. Eu tenho exatamente todas dessa lista, tá? Então olha só que legal. E a BR Partners hoje é uma oportunidade muito interessante. Por quê? Porque ela é uma microcap, tá? Que está ali em crescimento. É a única aqui da lista, tanto que eu tenho na carteira, que é Small Cap, uma empresa menor, com mais potencial
de valorização. A BR Partners, diferentemente dos grandes bancos comerciais tradicionais e múltiplos, ela não tem risco de crédito, porque ela não ganha, né, fazendo ali, consequentemente, ofertando crédito. Ela não empresta para receber depois como os bancos, ela ganha dinheiro com intermediação financeira. O negócio dela, o business, acaba sendo completamente diferente do que o Itaú, do que o Banco do Brasil, que empresta ali, oferta crédito, né, para clientes. Ela não tem risco de inadimplência como os grandes bancos. No caso, ela depende de intermediação financeira e exclusivamente, tá, da sua operação com o mercado de capitais. Fora o wealth, gestão de grandes fortunas. E hoje a ação está muito barata. Margem líquida 51%, ROI, retorno sobre o patrimônio líquido de 22,3%. E small caps a gente não usa preço do Graham, mas a gente usa PEG ratio do Peter Lynch. Se eu pegar aqui, ó, 10 e 18, tá? E subtrair esse PL por uma taxa de crescimento médio de 20% ao ano, que foi o que a BR Partners tem conseguido crescer no longo prazo, basta vocês pegar o lucro, dividir pelo lucro inicial e utilizar aqui na taxa equivalente. Então, vocês percebem que o lucro líquido da BR Partners cresceu em média 20% ao ano. É muito tranquilo considerar aqui este ponto. Então, ela hoje está no PEG ratio de 0,50. A ação precisaria subir 100% no curto prazo para ela começar a ficar cara. Só que microcap, pessoal, acaba sendo muito diferenciado. Porque pensem comigo aqui numa lupa de longo prazo. Hoje o lucro da BR Partners fica nessa faixa, ó, de 180 milhões por ano. Supondo que a empresa cresça 20% ao ano durante 10 anos, lá no futuro ela pode lucrar 1,1 bilhão. Imagina só se o mercado precifica a empresa por 13 vezes lucro, que é a média dela, ela poderia valer lá no futuro 14,8 bilhões. Dividido pelo valor de mercado atual da empresa, de 2,2 bilhões, ela tem um potencial de alta de 573% na cotação. Fora os bons proventos que podem continuar sendo pagos. Então, o seu retorno pode superar muito mais de 1000%. E se você conseguir 1000% de retorno em ações da BR Partners em 10 anos, sabe quanto você vai conseguir de rentabilidade? Você vai conseguir 27,10% ao ano. E por incrível que pareça, colocando aqui, ó, né, o dividendo que a empresa paga, que fica na média de 8.000%, que ela tem um payout bem alto, somado a essa taxa de crescimento de 20% no seu lucro, ela pode entregar um retorno anual composto embutido no preço da ação de 28,5% ao ano no médio e longo prazo. Então, pessoal, é realmente fenomenal como que a BR Partners pode gerar valor. Pablo, qual que é o risco? O risco é de ser uma empresa pequena, esse crescimento não se concretizar. Por isso que a gente controla. Não vai colocar grande parte da carteira em uma microcap, tá? Vai colocar, só que com cautela, vai comprando aos poucos. Perceba que hoje ela representa 20% da carteira total. Mas eu não tenho só ela. Se ela der errado, eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho o Petrobras, eu tenho o BB Seguridade, eu tenho o Vale. Então é bom você ter uma diversificação nas small caps, tá? Justamente para você prevenir esse risco aí de ficar dependente de uma única empresa. Ah, Pablo, para de ser hipócrita. Você fala de depender de uma única empresa, mas tem Banco do Brasil que representa quase 60%. Mas, pessoal, o Banco do Brasil é uma large cap. É uma empresa mais capitalizada. Ela tem um potencial de retorno menor do que o da BR Partners, mas tem um risco proporcionalmente menor também. Então, você precisa controlar tudo isso. As maiores, você pode ter uma posição maior, justamente que você tenha a garantia de que elas continuarão existindo para os próximos 10 a 15 anos. Então, controlem aí o risco de vocês, tá? Vocês têm uma vida toda pela frente, pessoal. Vocês têm 10, vocês têm 15, vocês têm 20 anos. Pra que a pressa? Você tem uma vida inteira para acumular ações e é uma jornada de médio a longo prazo. Colocando aqui, vocês já viram que fica milionário, mas precisa, obviamente, ter paciência. Pablo, muito complicado tudo isso que você fala. Eu achei o vídeo bacana, tá? Baita conhecimento aí para a gente, mas será que você tem alguma ferramenta para facilitar o nosso dia a dia, trazer um potencial de retorno mais elevado e, por consequência, tá, ter ali, né, no caso, algo em tempo real que eu não tenho que fazer absolutamente nada? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real para você. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente. Porque já tem algoritmos de negociação que fazem isso para você
em tempo real, tá? E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem preço teto projetivo, pessoal. Então perceba aí que é uma boa oportunidade aqui para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível, pessoal, aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí quais essas ações vocês possuem e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, de todas da lista citada, eu possuo e ultimamente tenho feito aportes aí nas ações da Petrobras, nas ações da BI Partners, nas ações da BB Seguridade, na Vale e no Banco do Brasil. Tô comprando todas, tá, pessoal? Nem tô vendo aí, porque eu quero segurar essas ações para longuíssimo prazo. E quem sabe, com a capacidade aí de poder aquisitivo aumentando, né, consequentemente o canal crescendo, eu não possa aí também colocar outras empresas, mas aos poucos, eu não tenho pressa na diversificação. A diversificação, ela vai acontecendo naturalmente, ela não pode ser forçada, tá? Então tudo leva longo prazo para acontecer. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!